Se tem uma coisa que trava a vida de quem produz conteúdo é acreditar que conteúdo é só postar. E não é. Conteúdo é posicionamento, é comportamento, é ter consciência do que está postando. E hoje eu vou te entregar aqui 7 fundamentos que, se você aplicar, você nunca mais vai produzir conteúdo no automático. Você vai produzir com intenção. E eu sempre deixo muito bem claro aqui que produzir conteúdo não é só sobre você aparecer todos os dias. É sobre você aparecer da forma correta. E tem algumas pessoas que chegam a me perguntar, que produz conteúdo aqui comigo no estúdio: Carol, mas o que é o jeito certo de aparecer? Você precisa ensinar o algoritmo a quem entregar você. Quem vai entregar, né? A quem vai entregar o seu conteúdo? A quem o algoritmo vai entregar o seu serviço? É sobre treinar a sua audiência a ver o valor do que você faz. É cultivar o comportamento de quem vai viver da própria marca. E os 7 fundamentos da produção de conteúdo que constroem confiança e reconhecimento é o que a gente vai começar a falar sobre ele agora. E o primeiro de todos eu sempre trago de forma muito bem clara, e tem a ver com esse primeiro ponto, é a clareza de propósito. Gente, propósito é uma coisa que talvez não sejam encontrados de forma fácil. Porque propósito, ele tem muito a ver com o que você veio para ser no mundo. E o propósito de sua marca pode mudar diversas vezes, mas o seu propósito, o que você veio fazer? Antes de qualquer técnica, você precisa responder. Por que você precisa ser vista? Por que você precisa ser reconhecida? Essa resposta vai mudar tudo, porque direciona o tom de voz, quais são os temas que você vai abordar, a frequência do seu conteúdo e a energia que você vai colocar dentro dessa produção de conteúdo. E eu quero muito, assim, que antes de a gente ir para o segundo fundamento, que você consiga escrever: eu preciso ser vista por quê? E eu quero que você continue essa frase. Isso vai ser o seu norte. Você vai conseguir encontrar a melhor forma de entender o que você veio fazer neste mundo, qual foi o propósito da sua marca vir para o mundo. O segundo fundamento é comunicar para pessoas, não para o algoritmo. A gente tende a sempre se preocupar com a quantidade de curtidas, a quantidade de visualizações, mas o algoritmo, gente, é consequência. Quem compra são pessoas, é gente. Então fale direto com a dor daquela pessoa, com a situação real, com o pensamento real do seu público. O seu conteúdo, ele não existe para agradar o Instagram. Ele existe para resolver o problema de alguém. Lógico que a gente precisa também estar muito bem adepto a essa parte do algoritmo para que isso não seja um problema para você. E ter consciência de que forma esse algoritmo ele consegue trabalhar também faz com que o seu conteúdo seja entregue para a pessoa certa. O terceiro fundamento, e eu digo sempre sobre ele porque não há nada mais frustrante do que você não conseguir ter resultado com o seu conteúdo. Que talvez um dos pontos que seja mais voltados a esse fundamento é o método da intenção. Ser intencional. Todo conteúdo ele só existe por um motivo: mover a pessoa do ponto A para o ponto B. Se o seu conteúdo ele não muda nada, ele vai sumir na mente da pessoa que está te assistindo. Se ele muda a visão da pessoa, ele viraliza na bolha certa. E eu não falo de quantidade de curtidas e visualizações. Eu falo sobre viralizar na bolha daquele cliente, daquela persona, daquele público certo. E antes de você postar qualquer conteúdo, seja um conteúdo de bom dia, o que essa pessoa precisa entender hoje que vai fazer ela ter mais profissionalismo, mais credibilidade sobre o conteúdo que você gera na rede social? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida para que você consiga construir um conteúdo que gere venda. A gente não está aqui de brincadeira, a gente não está aqui apenas por estar. Nós queremos retorno sobre isso. O quarto fundamento é a narrativa que posiciona. Gente, eu amo narrativa porque é uma coisa que fica muito ligado à construção de conteúdo.
Porque narrativa, inclusive, a gente tem um módulo inteiro sobre isso dentro do curso, e a gente fala sobre isso. Narrativa, ela não é uma história longa, é o fio que vai guiar a pessoa que vai estar te olhando ali, daqui desse ponto para o último ponto. Qual é o último ponto? Fazê-la pensar desse jeito. Ela sabe, ele sabe do que está falando. Ele sabe o que está trazendo para a gente aqui no digital. Porque ele sabe, tem técnicas que vão me ajudar a determinada situação. Isso é narrativa. É você conseguir construir esse conteúdo a partir do que você traz sobre ele, sem precisar ser longo. Porque aqui dentro do Instagram é uma plataforma que você precisa ser rápido. Então as pessoas querem coisas rápidas, fáceis e diretas. Conte o que você vive e o que você observa nos clientes, o que você aprendeu na prática. Isso cria profundidade instantânea. As pessoas se conectam com você a partir daquilo que você traz para elas, com a sua opinião, a sua perspectiva, a sua visão. E eu não falo somente assim de conteúdo informativo. Vou te dar um exemplo. Eu sempre trago um pouco dos meus bastidores da minha vida mesmo como pessoa. Então, se eu vou à praia, se eu estou com minha família, se eu estou com meu noivo, enfim, se eu estou com qualquer pessoa ou em algum ambiente, eu trago minha perspectiva para que as pessoas, além do meu serviço, que eu trago aqui para eles também, para vocês também, mas também trago de forma leve. As pessoas se sentem em casa olhando os meus stories. O quinto fundamento, e é um fundamento que precisa ser muito levado em consideração, que é a consistência comportamental e não frequência. Consistência é diferente de frequência. Porque consistência não é você postar todos os dias. Consistência é você aparecer sempre com a mesma energia, a mesma verdade, o mesmo valor. É ter previsibilidade emocional. Não coloque na mente de vocês, porque assim, quando a gente traz esse mantra de estar sempre no digital, porque esse que não é visto não é lembrado, não é somente assim que a gente precisa trazer o nosso conteúdo. Não é dessa forma que a gente vai trazer a parte profissional da coisa, mas sim entender de que maneira você vai postar. E é um mantra que você tem que levar para você. Eu não apareço quando dá, eu apareço com intenção. Não é, eu esqueci de postar hoje eu tive meu dia cheio. Tá, mas o que a gente poderia fazer para trazer um bastidor desse seu dia cheio? Para que as pessoas vejam por trás das câmeras o quem você é como pessoa e como profissional? Isso também é importante. O sexto fundamento, que para mim é o mais importante, e eu digo com propriedade, organização. Sem organização, você não vai conseguir produzir nada com consistência. Todos esses aspectos que eu estou falando para você aqui, tudo é levado à organização. E é uma organização mínima que eu estou falando para você. Não estou pedindo para você ser expert na organização. Porque conteúdos, ele precisa de uma estrutura simples. E a base disso aqui, é até bom você anotar sobre isso, que é ter 3 temas pilares. Quais são os 3 temas que eu vou fixar na mente das pessoas aqui no meu Instagram? Tenha uma lista de ideias. E eu sempre falo, cara, porque eu não gosto de bloco de notas. Se você escreve, coloca na sua agenda. Bota um bloquinho que fica bem na sua bolsa, guardadinho na sua bolsa. Se é uma plataforma, um Trello, um Canva, qualquer coisa que você realmente tenha mais proximidade, seja mais fácil para você estar ali atento, é colocar todos os dias ou toda semana uma quantidade de ideias de conteúdos que vai fazer com que você faça isso com mais facilidade quando você não tiver nada em mente. E ter em mente isso, você vai sempre... Se você não tiver isso, na verdade, você vai sempre sentir que está apagando incêndio o tempo inteiro, todo o tempo, eu preciso fazer isso hoje, porque se você tiver isso somente, poxa, Carol, eu só consigo fazer quando dá. Tá, mas quando dá, você já tem todo o roteiro feito? Você está com a organização feitinha da produção do seu conteúdo? O 7º fundamento, que é a tríade do conteúdo que conecta. E é o que leva muito em consideração a produção desse conteúdo e é todo o curso que eu estou ofertando para você hoje.
Essa é a chave mais importante. Porque se você quer autoridade, eu quero construir autoridade. Todo mundo quer construir autoridade hoje. Mas eu não acredito que a autoridade você consegue mostrar. Você faz com que as pessoas sintam isso em você. Você é autoridade a partir de todas as coisas que você faz como profissional, certo? Mas eu quero que você tenha isso. A autoridade, ela vai nascer dessas 3 coisas simples e que a gente já falou aqui. Mas o primeiro deles é ter clareza. A pessoa entende quem você é. É o primeiro aspecto dessa autoridade que você quer gerar na rede social. Ter clareza sobre quem você é, quem eu sou como pessoa e como profissional. Tendo isso em mente, já é um grande avanço para você construir um conteúdo que tenha esse profissionalismo, essa credibilidade. O segundo é a repetição. Você reforça as suas mensagens diariamente. Eu tenho um bordão que eu sempre falo, todos os dias. Se eu não consigo falar verbalizando, eu falo escrevendo. Que é bom dia, minha gente, muito bom dia, ou boa tarde, minha gente, muito boa tarde. Isso depende, lógico, do turno que eu tô falando ali com a minha audiência. Mas é uma repetição que gera na mente do meu público e faz com que ele sempre lembre de mim quando vê um bom dia. Bom dia, minha gente. Se alguém falar isso, vão lembrar de mim. Outro aspecto de repetição que eu sempre faço é filmar. No carro, dentro do Uber, eu filmo a janela do meu carro passando a paisagem. Então, esse é outra forma de repetição que as pessoas se conectaram comigo. Quando você faz essa repetição, você reforça a sua mensagem. E o terceiro ponto para você trazer essa consciência de autoridade para a visão que as pessoas têm de você é a experiência. Você compartilha as suas vivências reais. Isso não é somente apenas para o seu serviço ou o produto que você vende, mas a sua experiência, o seu olhar para tudo. Você vai numa praia, qual a experiência? O que você vê? As pessoas querem ver o que você vê. Quando você vai a um restaurante, qual a experiência que você tem? O ambiente é bonito? Traga o seu ponto de vista. Não é somente você trazer o que você fala, que as pessoas falam sobre determinada coisa, mas o que você tem para falar. Porque a sua opinião também é válida, as pessoas querem ouvir isso. Quando essas 3 coisas elas aparecem no seu conteúdo, você não disputa com ninguém. Você cria esse território. Então, minha gente, se vocês aplicarem só esses 7 fundamentos que eu trouxe, vocês nunca mais vão produzir conteúdo de forma insegura. Conteúdo não vai nascer quando você abre a câmera do seu celular. Ele vai nascer na consciência das pessoas. E é exatamente isso que eu quero que a gente aprofunda dentro do curso. A consciência, estratégia e o posicionamento que gera resultado. Eu te espero no dia 25/11, às 9 horas da manhã.